Olá, meus amigos e minhas amigas, que você que fez o concurso da SEDUC, você que passou na primeira etapa, passou na segunda etapa, esse concurso que foi um dos mais difíceis, você que foi nosso aluno aqui do LAC Concurso, você esteve preparado, você passou, foi aprovado e agora? E a prova didática? Então hoje nós estamos aqui para dar algumas dicas sobre a prova didática, para falar um pouco sobre o edital referente à prova didática e falar, obviamente, do planejamento que você tem que fazer para poder ser aprovado. Essa etapa é a etapa que é, ironicamente, a mais tranquila. Só que você precisa prestar atenção no edital e é para isso que nós estamos aqui hoje, para nós falarmos sobre a prova didática da SEDUC. Você que já passou da primeira fase, fez mais de 50 pontos, foi classificado no número 4 vezes o número de vagas, apareceu o seu nomezinho lá, né? Que você foi classificado e agora, sexta-feira, no dia 24, se não me engano, vai sair a lista de onde e qual o dia que você vai fazer a prova didática e provavelmente o local, tá? E agora nós vamos falar um pouco sobre essa prova didática, começando pelo edital aqui, tá? Então o edital, lá na parte 10.10, que começa a falar sobre a avaliação didática. Então a avaliação didática, diz o edital, consistirá na apresentação de uma aula com duração máxima de 20 minutos, não fala quanto é o mínimo, então se você fizer uma aula de 5 minutos, tá valendo, né? A nossa dica é que você faça uma aula ali de no mínimo 15 minutos, tá? Né? Se você for pensar bem, uma aula de 20 minutos é quase nada. Para quem já dá aula, já sabe disso. Para quem nunca deu aula, mas fez licenciatura, sabe disso também, porque fez a prova, a aula prática, né? Deu aula lá, pelo menos era para dar, né? Deu aula lá, sabe como é que é. Então, a aula de no máximo 20 minutos, a ser elaborada e ministrada pelo candidato, que será apresentada para uma banca examinadora formada por 3 profissionais da área da educação, tá? Olha, não está dizendo que é da sua área especificamente, é da área da educação, mas vai que tem alguém da sua área, tá? Então aqui não está dizendo que é da sua área de atuação, está falando que é da sua área da educação, 3 pessoas, ok? Bom, vamos lá. O candidato deverá escolher o tema da aula a ser ministrada baseando-se no conteúdo programático específico do seu perfil profissional descrito no anexo 4 deste edital. Então, no anexo 4 está a listagem de conteúdos que são específicos, aquele que você usou para fazer a sua prova didática, para fazer a sua prova lá de conhecimentos específicos. É aquele lá. Nada além daquela, professor, mas eu faço uma aula maravilhosa, mas não está lá, não serve. Tem que estar lá. Tem que estar naquele conjunto de conteúdos. Então você vai lá, veja o edital, anexo 4, você vai verificar especificamente. Se você é da geografia, vai estar lá a parte de geografia. Se você é da história, vai estar lá a parte de história, tá? A apresentação da aula será avaliada de acordo com os seguintes critérios. Presta atenção, ó. Plano de aula, que nós vamos mostrar no final, tá? Desenvolvimento de aula, como você vai desenvolver a sua aula. Depois nós vamos esmiuçar esses critérios de desenvolvimento da aula. E metodologia, qual método que você vai usar. Basicamente, o desenvolvimento metodológico desta aula será uma aula expositiva, uma aula tradicional, expositiva. Não vai poder usar nada, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, você vai usar uma aula expositiva e vai desenvolver da melhor forma possível, com a maior clareza possível, esta sua aula, tá? Que você vai mostrar lá para o pessoal da banca, que são 3 pessoas, tá? Bom, vamos lá. No critério plano de aula, será avaliado o seguinte. Letra A, apresentação dos objetivos. Isso aqui no plano de aula. Apresentação dos objetivos. Conteúdos, metodologia, recursos didáticos, atividades de avaliação, avaliação e referenciais, analisados mediante pertinência e adequação ao tema da aula. Então, todos aqueles elementos que vão constar de um plano de aula normal, tá? Aquele plano de aula que você já fez,
Se você nunca deu aula, você já fez lá quando você fazia seu curso de licenciatura, pelo amor de Deus. Tem que fazer um plano de aula para poder fazer a parte prática da sua aula, certo? Depois, estabelecimento dos procedimentos da ação docente. O que são procedimentos da ação docente? Tá aqui, ó. Isso aqui a gente chama de aposto enumerativo. Quais são os procedimentos? Esse, ó, introdução, desenvolvimento e fechamento da aula. Introdução, desenvolvimento e fechamento da aula, ok? Esses são o que eles chamam de procedimentos da ação docente, certo? Então não vai esquecer, tem que ter uma introdução. Você vai falar sobre o carbono 14. Olha, gente, o carbono 14 é isso, serve para isso. Aí você vai desenvolver essa aula. O carbono 14 é formado por um elemento, formado por isso, que é desenvolvido atrás disso, tá? E depois, fechamento da sua aula, tá? Uma espécie de conclusão da sua aula. E depois, por último, C, adequação do plano de aula ao tempo disponível, tá? Isso é muito importante, moçada. Olha só, você vai fazer o seu plano de aula e esse plano, ele tem que estar compatível com o tempo de aula que você vai dar, tá? Então isso eles vão observar como critério lá de avaliação, tá? Ora, você faz um plano de aula, você falou o que estava dentro do seu plano de aula na sua aula, você deixou alguma coisa de fora, não pode. Por isso, tem que treinar. Você vai ter um tempo agora para você preparar o seu plano de aula e depois treinar esse plano. Colocar em prática esse plano. Para quê? Para ver se tudo que você colocou no plano, dentro do limite de tempo disponível, foi elaborado, foi colocado, aliás, em prática na hora da docência, na hora de você dar a aula, na hora dos seus procedimentos lá de docência, tá? Então, vejam bem, a adequação do plano de aula ao tempo disponível, ok? É até bom você colocar já no plano quanto tempo você vai gastar para dar aquela parte, quanto tempo você vai gastar para e tentar colocar isso em prática na hora de fazer a aula, na hora de colocar a aula lá. Certo? 10.13. Presta atenção. No critério desenvolvimento da aula, será avaliado o seguinte: visão introdutória do assunto como fator motivacional. Presta atenção nos detalhes, ó. A introdução tem que ter esse valor aqui, tá? O valor motivacional. Como é que você vai motivar a sua plateia? Motivar os seus alunos, né? No caso, as 3 pessoas que estão lá, eles têm que verificar isso, tá? Que tema, que assunto você pode colocar para que você possa falar sobre o tema. Isso no desenvolvimento, tá? Depois, clareza na apresentação. 20 minutos, moçada, seja objetivo na sua aula. Vá direto ao ponto, faça a sua introdução, depois faça o encadeamento dos assuntos relacionados a essa introdução de maneira clara, objetiva, sem rodeio, tá? Ok? Domínio do conteúdo. Domínio do conteúdo eu acho um pouco subjetivo. Por quê? A não ser que para cada banca tenha profissionais relacionados a determinadas áreas, a área correta do conhecimento, tá? Então, por exemplo, se eu tiver na minha área, eu sou língua portuguesa, eu tenho lá um profissional de língua portuguesa, ele pode medir se eu sei o conteúdo ou não, senão o que eu disser, se eu for bem convincente, se o cara não dominar o conteúdo, eu falei e tá valendo, tá? Sequência didática. O que é sequência didática, moçada? É uma coisa relacionada a outra em sua devida ordem. Ok? Em sua devida ordem. Então, se eu vou falar sobre os animais e eu tenho que falar sobre um animal que depende do outro, eu tenho que falar qual que vem primeiro, qual que vem depois e qual que vem depois. Esta é a sequência. A sequência didática é basicamente aquela sequência que você coloca nos livros.
Mas vamos supor que você vai dar aula de história. Como é que você vai dar aula de história falando do presente, do passado e do futuro, falando primeiro do futuro, depois falar do passado e depois falar do presente? Tá? Então, pode até ter uma sequência dentro de um outro nível de aprendizagem, de um outro nível de ensinamento. Mas aqui, não. Está pedindo a sequência, uma sequência didática, uma sequência de conteúdos, tá? Uma sequência lógica. Capacidade de sintetizar os pontos fundamentais. Conclusão e síntese. Síntese é o quê? É você conseguir fazer com que um conteúdo bem grande se torne um conteúdo pequeno no final. Você explanou o conteúdo, no final você vai sintetizar, colocar de maneira mais restrita aquele conteúdo, tá? Ó, conclusão da aula no tempo previsto, já falamos sobre isso, tá? Tem que concluir a aula no tempo que foi determinado para esta conclusão, ok? Vamos lá, 10.14. No critério da metodologia, será avaliado o seguinte: uso adequado da língua portuguesa. Moçada, sem gíria, tentando falar o português padrão, porque este momento requer o português padrão. Então, sem gíria, sem palavras de uso coloquial, palavras de uso técnico da sua devida área, é muito bom que você diga, tá? E é a base da linguagem padrão do português do Brasil. Tá aqui, bem tradicional a coisa. Procedimentos da ação docentes adequados aos objetivos e conteúdos do plano. Não precisa nem falar, né? Aquele introdução, desenvolvimento e conclusão lá, adequados aos conteúdos e objetivos. Capacidade de comunicação na exposição do conteúdo. O que é isso, pelo amor de Deus? O cara vai falar chinês na hora que ele vai dar aula? Né? Todo mundo tem que ter capacidade de comunicação na exposição do conteúdo. Certo? Isso aí me parece um tanto quanto óbvio. 10.15. Para a realização da avaliação didática, o candidato deverá apresentar plano de aula sobre o tema a ser ministrado em 3 vias de igual teor, devidamente datadas e assinadas. Datado e assinado, ok? 10.16. O candidato que não apresentar o plano de aula não poderá realizar avaliação didática e será automaticamente eliminado do concurso público. Significa dizer que no momento em que você for apresentar a sua aula, antes de ir lá dar a aula, vão verificar o seu plano. Tem o plano? Dá a aula. Não tem o plano? Tá fora, tá eliminado, acabou. Ok? Então vamos verificar isso. Plano de aula em 3 vias de igual teor, devidamente assinadas, tá? 10.17. Para avaliação didática serão disponibilizados os seguintes materiais. Presta atenção o que vai ser disponibilizado. Quadro de giz branco ou caneta. Então vai ser quadro de giz ou aquele quadro de caneta, de repente, em qual lugar que você vai fazer a sua avaliação. E apagador, tá? Para o quadro de giz ou para o canetão. Correto? Só. Presta atenção. Não poderão ser levados para a realização da avaliação didática pelo candidato outros materiais didáticos. Não adianta levar pendrive que não vai ter, não adianta levar o data show, nada. É aquele aulão tradicional. Esse é para professor que se prepara, professor que sabe o conteúdo, professor que vai chegar lá e vai dar uma aula, tá? Então eu vou chegar lá e eu vou falar sobre frase, né? Frase, oração e período. Tá? É só no canetão, moçada. Frase, oração e período. Tá? A frase, a oração e o período são componentes do que nós chamamos de sintaxe da língua portuguesa. A sintaxe trabalha com as palavras quando essas formam frases, orações e períodos. O que vem a ser uma frase? Frase é qualquer elemento comunicativo. Qualquer elemento que cause comunicação, tá? Então,
qualquer, eu vou colocando. É aquela aula expositiva. Depois eu vou falar sobre a oração, depois eu vou falar sobre o período. E vou dar exemplos. Tá? Ok? Qualquer enunciado comunicativo. Certo? Olha, a minha capacidade de expor o conteúdo tem que trazer para depois aumentar. Eu vou ter que esmiuçar isso aqui, tá? O que vem a ser enunciado comunicativo? Enunciado comunicativo tem que atender 3 preceitos. O preceito sintático, o preceito da comunicação e o preceito pragmático. Então, o sintático, tá? O semântico e o pragmático. Certo? Dentro de um ambiente, de um contexto comunicativo. Pronto, eu esmiucei o que é isso aqui. Depois disso eu vou partir para a oração, fazer a mesma coisa, fazer período, fazer a mesma coisa. Ok? Então, quando nós falamos aqui, ó, dessa perspectiva, né, de realizar a prova, fazer a prova didática sem o auxílio de vídeo, televisão, rádio, gravador, retroprojetor, estamos falando disso, pessoal, é conhecer, saber o conteúdo, ter segurança sobre ele, e você tem um tempo aí para treinar até a semana que vem, tá? Porque as provas serão realizadas no dia 2, 3, 9 e 10 de dezembro. Presta atenção, 2, 3, 2 sábado, 3 domingo, depois 9 e 10, ok? 9 e 10, que também, se não me engano, é sábado e domingo. Ok? Então presta atenção. É gizão, canetão, quadro de giz ou quadro branco e o apagador só. Tá? Porque tá aqui, ó. Não será permitida a utilização dos seguintes materiais: vídeo, televisão, rádio, gravador, retroprojetor, projetor de slide, laptop, episcópio, que deve ser aquele negócio que você coloca o livro, né? Umas geringonças que você coloca o livro, aparece o livro lá. Microscópio, computadores, aparelhos de data show, modelos anatômicos ou qualquer tipo de aparelho eletrônico, com o objetivo de quê? Oferecer um tratamento isonômico a todos os candidatos, para tornar igual, para todo mundo concorrer de maneira igual. Leva a mais vantagem, obviamente, aquele professor que trabalha com giz e apagador, professor tradicional. Tá? O que é uma contradição em relação a todo o conteúdo que foi colocado para que a gente pudesse desenvolver com o professor. Mas é o que eles pedem, é isso que vai ser. Tudo bem? Bom, tá aqui, ó. Durante a realização da avaliação didática, as estratégias de aula serão simuladas e algumas poderão ser descritas para a banca examinadora. Tá? Então presta atenção. Durante a realização da avaliação didática, as estratégias de aula serão simuladas. Você vai simular qual a sua estratégia de aula. E algumas poderão ser descritas para a banca examinadora, caso ela peça. Ela vai pedir: ah, mas como é que você faria isso? Eu só tenho dúvida como é que vai ficar o tempo em relação a isso. Porque se me fizer uma pergunta, eu tenho que dizer: olha, e o meu tempo vai ser contado dentro? Porque eu preparei a minha aula para 20 minutos. Esse tempo extra vai ser contado ou não? É isso que eu tenho que saber, porque não tem nada colocado aqui, certo? Durante a simulação das estratégias de aula, a banca examinadora não poderá ser solicitada a interagir. Não tem que falar, entendeu? Você entendeu? Tá? Não, é você dando aula sem a interação da banca. A banca está lá para te observar, para observar a sua didática, o seu domínio de conteúdo, as suas estratégias, ok? Agora, uma coisa que está no edital é isso aqui, ó. Na ocasião da publicação do edital de convocação, será divulgado o modelo de plano de aula para subsidiar a elaboração dos instrumentos que devem ser entregues pelo candidato no dia da realização da avaliação didática. Achei legal isso, só que até agora o nosso bom e velho IBFC não disponibilizou este modelo. Estamos esperando, talvez no dia 24, quando saia a convocação
para as aulas, talvez no dia 24, ok? Estamos esperando, não tem nada ainda, beleza? Então, para quê? Porque todo mundo tem o mesmo tipo de plano, não leva um plano de um jeito, outro do outro, tá? Então, porque o plano tem vários modelos, há vários modelos, só que os itens estão lá colocados, os itens estão sendo colocados e é o que nós vamos colocar aqui, tá? Quais são os itens do plano de aula? Ó, a data, você pode colocar aqui, e embaixo você vai colocar o lugar para assinar. Lembra que tem que ser datado e assinado. Se você quiser colocar a data lá embaixo, também pode. Por isso que eles vão disponibilizar o modelo. Mas esses itens têm que estar aqui. Carga horária, uma aula de 20 minutos. Nome, seu nome, no caso eu coloquei o meu. Assunto, nome da aula, termos essenciais da oração. Eu coloquei aqui para exemplificar. Correto? Objetivos. Oportunizar ao educando a definição e classificação dos tipos de sujeitos que existem. O objetivo que eu coloquei aqui. Notem, o objetivo deve começar sempre com o verbo no infinitivo. Oportunizar, manter, fazer, tratar. Sempre com o verbo terminado em ar, ir. Sempre com o verbo no infinitivo. Isso está na descrição didática de como se faz um plano de aula, tá? Então, o objetivo começa com verbo no infinitivo. Conteúdo, tá aqui. Os tipos de sujeito. Quais são os tipos de sujeito, tá? O que mais? Olha lá. Metodologia e recursos. Coloquei aqui, tá? No ato lá, quando tiver lá o modelo, se é que eles vão disponibilizar o modelo, que até agora não disponibilizaram, eles vão colocar. Se não, você vai ter que criar o seu modelo de plano de aula e colocar esses elementos aqui, ó. Metodologias e recursos. Aula expositiva, com a utilização de quadro de giz ou branco. A aula será dividida em A. Definição de sujeito. Bom que você coloque aqui, ó. Coloque aqui, ó. 8 minutos. Tipos de sujeito. 12 minutos. Tá? 12 minutos. Na verdade é mim. Certo? Não tem problema colocar, não. Só que na hora de treinar, na hora de fazer lá aulas, uma maneira de treinar é você pegar alguém para cronometrar para você. Como se essa pessoa estivesse sendo da banca. E você dá aula para essa pessoa. Certo? E cronometra. Para ver o que você tem que tirar, o que você não vai ter. Dá aula 2 vezes, 3 vezes. Certo? Se prepare para a aula didática. Se você se preparar para a aula didática, você vai sair na frente do candidato que não se preparou. Tá? Depois, recursos. Data show e fotocópias. Não. Ó, não. Por quê? Não pode usar data show nem fotocópia. O que você tem que usar aqui, ó? Aqui. O recurso é o quadro de giz. Tá? Quadro de giz. Vamos supor que é giz, tá? E apagador. Esses são os recursos que você usou. São recursos materiais, tá? Que nós colocamos aqui, beleza? Avaliação, colocamos aqui, avaliação, considerará as atividades desenvolvidas pelo educando, bem como o processo de construção e aprendizagem do conteúdo no decorrer da aula. Não está dizendo, não está pedindo para que você mostre lá qual será a avaliação, como será a avaliação, quais são os exercícios, mas se você quiser colocar, não tem problema também, tá? E por último, para finalizar mesmo, a referência. A referência, moçada, pelo menos uma. Mas não vai colocar um caminhão de referência. Por quê? E coloque a referência que você usou. Se for um livro da escola, coloque a referência do livro da escola. Se for uma gramática, coloque. Se for um livro, coloque. Mas tenha segurança desse livro. Porque é um dos recursos que todo mundo que trabalha com banca vai. É lá, ele vai perguntar para você assim, ó, essa referência que você usou aqui, como é que é? Como é que você fez? Você tirou do quê? Essa referência aí, quem que é esse autor? Tá? Então, tenha cuidado com isso. Alguém pode perguntar sobre a referência. Se você não souber, você perde ponto. Tá? Então, coloque a referência que você usou. Tá bem? Pega um livro didático lá da escola, não tem problema. Coloque a referência do livro didático.
Esse autor trabalha com isso, dá uma estudada no autor. Esse autor trabalha com isso, ok? Para que você tenha segurança do tipo de aula que você está tendo, do tipo de aula que você vai ministrar, tá bom? Então, vale a pena você estudar agora, esse tempo que nós temos esta semana. Se não sair dia 24, creio que não vai sair mais, que é o modelo de plano. Hoje mesmo, antes de preparar antes de vir para cá, quando eu preparei a aula, eu olhei no site do IBFC e não há nada ainda, né? E hoje, que é dia 21 de novembro, gravação dessa aula no dia 21 de novembro, não há nada. Talvez no dia 24, sexta-feira, que é o dia marcado para sair os locais e as datas da prova, ok? Então, vá lá, dê uma olhada, verifique e constate como é que você vai fazer essa prova, como que você vai se programar para isso, tá? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida, pode nos contactar, mandar e-mail para que a gente possa sanar essas dúvidas na medida do possível. Temos recebido inúmeros e-mails de pessoas nos congratulando, isso nos deixa muito felizes, né, aqui no LAC Concurso, de pessoas que falaram: olha, nós estudamos pelo LAC, nós vimos as aulas, nós observamos, nós conseguimos passar em função das explicações, em função das aulas relacionadas à redação, das aulas que nós tivemos com o professor Sidney de português, com o professor Fiel de matemática, com o professor Edenilson de história, com o professor, com a professora de didática também, de conhecimentos pedagógicos. Foi massa porque nós conseguimos fazer. E é isso que nós queremos. Nós queremos que você seja feliz, que você passe no concurso, que ano que vem você esteja lá tendo o seu lugar lá de professor no estado de Mato Grosso, tá? É isso que nós desejamos. Um abraço para vocês, estamos aqui à disposição. Até mais, tchau!